Então, pessoal, para fazer essa pulseira, vocês vão precisar de super bonder, alicate, o corinho, as pecinhas para poder colocar na pulseira e o fecho de imã. Essas pecinhas vocês vão colocar apertando com alicate, porque na parte de trás elas têm uma garrazinha e aí você aperta com alicate. O que eu acabei de fazer foi medir o meu pulso para poder ver o tamanho mais ou menos da pulseira. E ali no meio dela, eu marcando o meio, eu vou colocar a primeira pecinha. Dentre as pecinhas, tem algumas com brilho, com cristal, e tem umas lisas. Então, no meio, eu vou colocar a que tem o cristal, como vocês podem ver. Ali estão as garrinhas na parte de trás. Com alicate, eu vou apertando a garrinha no couro, no corinho da pulseira. Eu tirei a mão do foco, mas o que eu fiz foi apenas apertar todas as garrinhas na pulseira para fixar direitinho. Então tá lá no meio da pulseira. Agora, em cada lado, na mesma distância, eu vou colocar a outra peça que não tem o strass, sempre na mesma distância e vou intercalando, sem strass com strass, até ficar a quantidade ideal para poder fechar a pulseira. Para fechar, você vai pegar o fechinho de imã. Esse fechinho é muito prático, porque ele tem o imãzinho, né? E aí você vai medir o seu pulso, deixar uma partezinha de sobra para você poder encaixar no fecho e dobrar. Então a sobra é a parte que você vai dobrar. Passar o super bonder, como vocês podem observar, e depois que você passar o super bonder, você vai colar. E cola instantaneamente, gente. Uma observação é que antes de colar a outra parte do fecho, você vê direitinho como vai ter que ficar, porque o ímã tem que ficar do lado do ímã, senão você vai colar errado e vai ter que tirar tudo e fazer tudo de novo. Então, o mesmo procedimento, você vai passar o super bonder e vai colar. Nesse caso, o super bonder funciona muito bem. E tá pronta a pulseirinha. Como vocês podem ver, fica uma graça. Eu coloquei de cabeça para baixo, depois eu desvirei. Fica muito linda. Aí ela já está pronta. As pecinhas que não tem brilho é tipo um spikezinho, o fechinho com imã. E aí a pulseirinha pronta. Ok? Agora vamos para a pulseirinha 2. Essa pulseira é uma pulseira de macramê, uma técnica mais elaborada. Você vai precisar de super bond, tesoura, 2 metros de fio encerado e a pedrinha, que no caso eu vou colocar o cristal. Primeira coisa que você vai fazer é cortar 40 centímetros do fio encerado. Você comprou 2 metros, vai cortar 40 centímetros, tá? O que sobrar, 1,60, você vai dividir no meio, mas não vai cortar, tá? Você só vai dividir ele no meio. Ó, eu juntei as duas pontinhas e ali mais ou menos é o meio. Aí eu dei um nozinho, não apertei, e ali no nozinho eu vou encaixar o fio de 40 centímetros que eu cortei. Deixo um espaçozinho, uma sobra e aperto o nó. Aí eu vou juntar os 3 fios, os 2 longos e o mais curto, e na prancheta, a prancheta ajuda muito nessa hora, você vai começar o macramê.
O do meio é o mais curto, como vocês podem ver, e os dois mais longos na ponta. Em um dos mais longos, você faz o nozinho, eu fiz no esquerdo, porque você sabe que o ponto vai começar pelo lado esquerdo e tem que acabar pelo lado esquerdo. Como começa? Você passa por baixo do fio do meio menor e por cima do fio que fica do outro lado. E vai formar tipo uma barriguinha. Ali, ó, apontei ali para vocês verem. Aí você vai pegar o fio do outro lado, por cima de tudo, e vai colocar ali dentro da barriguinha. Vai puxar os dois fios, as duas pontas, sempre acertando ali no meio, e vai até o fim apertar. Esse ainda não é o ponto, esse é o ponto, a metade do ponto. O ponto é quando você volta, tá? Ali eu dei um zoom para tentar mostrar melhor, mas aí a habilidade ainda de mexer na câmera sozinha, assim, ficou meio complicado. Então, o nozinho foi para o lado direito, ele tem que voltar para o lado esquerdo para você completar o ponto. Então, vai passar por baixo do fio menor, por cima do maior, formou a barriguinha, e aí você vai pegar o fio que está do outro lado, passar por cima de tudo mais uma vez, colocar dentro da barriguinha. Vai puxar as duas pontas e agora sim você tem um ponto. Vai fazer 5 pontos e aí você começa a colocar a pedrinha, que nesse caso eu usei um cristal leitoso, rosinha também para combinar com o fio. Coloca ali no meio, no fio do meio, e aí você vai fazer o macramê de novo. Vai passar o que tem o nó por baixo do meio, do menor, por cima do fio maior, formou a barriguinha, passa por cima, por dentro da barriguinha e aperta. Isso você vai fazer para o outro lado também, para completar o ponto, e você vai fazer 2 pontos. E assim a gente vai até o final, fazendo os outros 5. Quando chegar no último, não vai fazer só 2, para igualar as duas partes da pulseira finais. E aí, o que sobrar de fio, você vai cortar os fios que ficam para os lados, né? Não vai cortar o do meio, porque o do meio é o fio da pulseira. E vai passar o super bonder para dar o acabamentozinho e não abrir, não soltar a sua pulseira. Vai fazer a mesma coisinha do outro lado, cortar mais uma vez, bem rente e super bonder. Espera secar e vamos para o final, o acabamento da pulseira, o fecho. Para o fecho, você vai pegar as duas pontinhas e colocar uma oposta para a outra, como vocês podem ver. Vai pegar o fio que você cortou, que sobrou, aquele que está com um nó, e vai dar um nozinho no meio das duas pontinhas, como vocês viram. E aí você vai fazer o macramê nessa parte. Você vai pegar a pontinha com o nó, passar por baixo e por cima do fio esquerdo. Vai passar o esquerdo por cima e por dentro da barriga. E aí você fez o meio ponto. Vai fazer quantos pontos você achar. Eu fiz 2 e ali está o fecho. Se você puxar, o fecho anda. E aí corta de novo, como se fosse o macramê normal, né? A pulseirinha normal. Passa o super bonder para não soltar, puxa um pouquinho para não colar o fecho na pulseira e aí tá lá. Só que para não ficar com esse acabamento feio, o que que eu faço? Eu pego, corto na diagonal
Ó, na diagonal, porque aí fica uma pontinha e aí a bolinha entra direitinho, dá uma rodada se não entrar direito, dá um nó na ponta, corta o nozinho, quer dizer, o que sobrou, né? Não vai cortar o nó, senão a bolinha vai cair. E lá está. Faz no outro lado e ficou pronta então a pulseira. Eu usei 9 bolinhas para o meu pulso. Se o seu pulso for mais fino, você usa menos, mas é sempre bom usar número ímpar para poder ficar com uma bolinha no meio do pulso. E aí está pronta a pulseirinha de macramê. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!